Om. Jai Gurudev e bem-vindos à noite de Skandamata. Então quero-vos falar um pouco do Skandamata antes de começarmos com as celebrações de hoje, sim? Então, a Devi Skandamata, Skanda é o nome do primeiro filho de Shiva e Parvati. Então, de outra forma, também conhecido como Subramaniam ou Kartikeya ou Muruga. Mas a palavra Skanda em si mesma tem muitos significados e um deles que tem é o atacante ou guerreiro. E isto tem muito a ver com o porquê Skanda nasceu. Então, na verdade, se voltarmos atrás para a história de Sati, Sati era a mulher de Shiva, e porque observou o desrespeito no Yagna de Daksha Prajapati para com o seu marido Shiva, ela autoimolou-se e isto, claro, enviou Shiva, colocou Shiva para um grande asceticismo. Ele estava tão triste e tão enraivecido por tudo isto que a sua resposta foi fazer sadhana, fazer penitência e ir para dentro, para o interior, por assim dizer. Então retirou-se das atividades do mundo. E como resultado, os sempre oportunistas asuras decidiram mais uma vez criar problemas na Terra, criar problemas para os devas e estavam a ser liderados por vários asuras, mas um deles, o mais proeminente, era chamado Taraka, o Asura Taraka. E ele tinha uma bênção. E a sua bênção era que ele apenas podia ser derrotado pelo Sr. Shiva ou um dos seus filhos. O Sr. Shiva não tinha filhos. Então, o que os devas fizeram, claro, eles imediatamente procuraram a ajuda do Sr. Shiva, mas muito cedo tomaram consciência que, na verdade, ele não estava disponível, que ele estava em reclusão. Então, foram ter com o Sr. Vishnu e Vishnu disse: Eu não vou ajudar-vos, porque, na verdade, este é o vosso próprio problema que criaram. Porque se os devas não tivessem participado no Yagna de Daksha Prajapati e tomado parte no insulto, por assim dizer, então Sati não se teria autoimolado e nada teria acontecido como foi. Então entendam a raiz do problema. A raiz do problema é que Shiva perdeu a sua mulher e ele está desinteressado no mundo como resultado. Então aquilo que devem fazer, essa mesma Shakti de Sati já reencarnou, o seu nome é Parvati, e deviam procurá-la e deviam pedir-lhe que ela fizesse penitência para conseguir Shiva como seu marido. Isso vai tirá-lo do seu sadhana, da sua penitência. Então eles fizeram isso, abordaram Parvati, falaram, contaram-lhe o seu assunto, que precisavam da sua ajuda, e então Parvati fez a sua penitência para ganhar Shiva como seu marido, e depois de muito tempo isto aconteceu. Shiva concordou casar Parvati com Parvati. E então, quando casaram, a sua união resultou nesta criança, Skanda. Agora, a particularidade como Skanda nasceu são muito únicas e houve, digamos, uma transferência da semente de onde Skanda eventualmente ia, a partir da qual Skanda ia crescer para vários diferentes locais para tentar suportar a sua potência, porque esta semente era muito poderosa. Eventualmente, para encurtar uma longa história, Skanda nasceu e ele tem uma efulgência tão poderosa e é tão grandioso. E ao longo do tempo, à medida que cresce, eles veem que quão poderoso ele é e quão sábio ele é. E o seu propósito era realmente, por ter nascido, era derrotar o Asura Taraka, e isto começa a ser o seu chamado, então ele age sobre isso. Mas claro, Indra, que está cheio de orgulho, não aceita permitir que uma criança lidere os exércitos dos Devas contra o inimigo que era o Asura Taraka, porque Indra foi ficou mais envergonhado com tudo isto, porque ele foi incapaz de derrotar os Asuras, embora fosse o seu rei. O rei dos Devas, e ainda assim estavam a ser derrotados pelos Asuras. Então eles tiveram uma luta, Indra e Skanda. E Skanda derrotou Indra. Então, claro, como normal,
como costuma ser, Indra desculpa-se, humilha-se e a história pode progredir. Isto é normalmente o papel de Indra em todas as histórias, ser humilhado, desculpar-se e depois deixar que a história aconteça sem ele. Então aqui vem Skanda agora, liderando os exércitos celestiais dos Devas, e isto torna-se, na verdade, a posição permanente de Skanda. Então Skanda é conhecido como o chefe dos exércitos dos Devas. E então, como esse chefe, ele declara guerra contra o Asuratara e derrota o Asuratara. E então o Dharma é restaurado, a justiça é restaurada, a paz é restaurada e, e tudo isto devido a Skanda. Agora, então por que é que chamamos a Devi hoje como Skandamata, a mãe de Skanda? É porque os filhos de alguém, num cenário ideal, deveriam estar a amplificar a glória dos pais e não a diminuir disso. E porque a criança, o filho é tão grandioso, a própria glória da mãe aumenta por causa disso, porque ela é a mãe deste ser incrível. Então, se este ser incrível é tão grandioso, imaginem de onde ele veio. E é assim que funciona também na relação entre o guru e o discípulo, porque, como dizemos no caminho espiritual, o guru é como o pai espiritual e a mãe espiritual do discípulo. E comumente o discípulo deveria acrescentar à glória do guru e não subtraí-la. E ele acrescenta-lhe através da sua excelência, através do seu carácter, através das suas condutas, através das suas realizações e feitos. E este é o caso com Skanda, com o Sr. Muruga. Então, há um reconhecimento disso hoje quando dirigimos a Skandamata. Mãe, quão grandiosa deves ser se o teu filho é tão grandioso, então quão mais graciosa deves ser tu. Esta é a mentalidade. Da mesma forma, julgam a qualidade de uma árvore provando os seus frutos, se há essa analogia. E então, quando vemos os devotos de Guruji e sentimos, uau, que pessoas fantásticas, devoção genuína, humildade genuína, genuíno isto e aquilo, e tudo isto vai estar na glória do Guruji. E depois dizemos, quem é o Guruji? Este é o Guru de tal e tal, é o Guru daquela pessoa. E isso não vai subtrair, isso vai aumentar a sua fama, porque se uma tal pessoa é o seu discípulo, então, uau, quão grandioso ele deve ser. Eu sempre olhei para isto desta forma. Uma vez deparei-me com alguém a tocar música, piano, e estavam a tocar tão bem que a minha pergunta imediata foi: onde é que aprendeste? E ele disse: aprendi de tal e tal. Eu não sei quem é esse tal e tal, provavelmente nem vou conhecê-los, mas na minha mente ficou lá reservado que aquele professor deve ser fantástico. Sem sequer conhecer, sem entrar em contato, que o professor maravilhoso deve ser, porque o aluno era magnífico. De forma semelhante, se eu começasse a tocar piano e alguém ouvisse essa tragédia e perguntassem quem é que te ensinou, claro, foi o meu querido irmão Radhakananda. O que é que pensam que as pessoas diriam? Vamos garantir que não vamos aprender piano com o Radhakananda. Esse é o que há a retirar desta fantástica conversa. E é assim que funciona nas mentes das pessoas. Então, de forma semelhante hoje, embora demos as glórias a Skandamata, a glória da Skandamata deriva da grandiosidade do Sr. Muruga, do Sr. Skanda também. Então, hoje compreendemos esta relação, que quando há um vínculo profundo espiritual entre mestre e discípulo, pai e filho, então o que um faz reflete-se no outro sempre. E normalmente vai de baixo para cima. Sim? Então eu acredito que hoje, em edição a louvar a deusa Parvati, em edição em suplicar as bênçãos da deusa Parvati, também devíamos refletir no nosso próprio papel, espelhando o Senhor Skanda em relação à nossa mãe espiritual, que neste caso é claro o Guruji, e como podemos também, de alguma forma, adicionar à sua glória, como Skanda adicionou a glória de Parvati, sendo quem é. Jai Gurudev.